A vida só tem sentido quando se tem um amigo. O abraço é o melhor abrigo. Eu sou teu amigo, conta comigo. Invocamos a intercessão de São Miguel sobre as nossas vidas, porque afinal, quem como Deus? Ninguém como o Senhor. Perfeito, adorado, coroado de honra e glória, combateu o inimigo de Deus e venceu. Poderoso príncipe da milícia do Senhor, guardião do paraíso, vem combater em nosso favor. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Perfeito, perfeito, adorado, coroado de honra e glória, combateu o inimigo de Deus e venceu. Poderoso príncipe da milícia do Senhor, guardião do paraíso, vem combater em nosso favor. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Momento especial de bênçãos, de graças. Momento de aquietar o coração, de deixar Deus falar aos nossos corações. Quantas são as pessoas que agora estão em busca de uma palavra de conforto, de uma palavra de fé? Quantas pessoas nessa madrugada estão desacreditadas, não dos outros simplesmente, mas em si mesmas? E esse é o momento do encontro entre o seu coração e o coração misericordioso dele, com a presença dos anjos. Tem um momento na palavra de Deus que tem me tocado muito o coração, quando o anjo Rafael se encontra com Tobit, o pai de Tobias. E naquele momento, o pai de Tobias, cego, frágil, e o anjo diz: quando você colocava, Tobit, os joelhos no chão, eu era encarregado de levar as suas orações até o coração de Deus.
Quando eu entendi isso, gente, que existe a presença do anjo ao meu lado e ao seu lado. E esse anjo que leva a nossa oração até o coração do Deus Todo-Poderoso, todo misericordioso. Nenhuma oração é esquecida. Eu creio, Senhor, e por isso eu te louvo. E eu te louvo, Senhor, por esse momento tão especial de ter a Marília Melo e a Karina junto com a gente. Momento de bênçãos, de graças. Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste lugar? Marília, quero te agradecer, assim, de coração mesmo, de verdade. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, é uma alegria todas as vezes que eu estou aqui com E a- você. E acompanhada pela nossa Karina. Karina, Sim. obrigado, viu? Com essas mãos mágicas aí. Eu comecei a ler o seu livro, Marcadas pelo Sangue, 40 dias de transformação e cura interior. E uma coisa me chamou a atenção. Você realmente fala do sangue de Cristo, mas assim, você vai tocando nas nossas feridas, né? Exatamente. Nas feridas da alma. Eu estou falando nossas porque talvez o livro tenha sido dirigido mais para as mulheres, mas na verdade eu me senti assim totalmente dentro do contexto. Meu marido diz a mesma coisa. Ele está lendo o livro e ele falou assim, nossa, como fala comigo? E esse é o intuito mesmo, né? Essa foi a inspiração do meu coração. Que o sangue de Cristo, eu que sou muito devota do preciosíssimo sangue de Jesus, eu que tenho, né, rezado habitualmente, clamando o poder do preciosíssimo sangue, Deus me deu essa inspiração para que eu pudesse clamar o preciosíssimo sangue diante das nossas feridas, diante das nossas machucaduras, sabe? E trabalhando com mulheres, diante dessas realidades, eu tenho visto mulheres que têm sido fortes, mas que estão machucadas, que ainda estão feridas, que ainda estão impossibilitadas de serem inteiras, de viverem uma vida abundante. E essa é a proposta desse livro. E sabe que nas outras vezes que você, passando por aqui, tocou nesse tema, eu vi que era assim, era com muita propriedade. Então você não está falando da dor de algumas mulheres de uma forma teórica, ou porque você leu em algum livro, ou ouviu em alguma palestra. Você fala de experiência mesmo. Sim. Das suas dores, das dores transformadas em salvação na sua vida. Exatamente. Falando nisso, né? Na página 33, você diz assim: o sangue que rompe ciclos. Nem sempre aquilo que parece proteção realmente protege. Existem momentos na nossa vida em que, para não sofrer, começamos a nos fechar. Criamos formas de nos defender, de evitar a dor, de não reviver aquilo que um dia nos feriu. E no começo, isso até pode funcionar. A gente evita, a gente se afasta, a gente se protege. Mas com o tempo, aquilo que era proteção começa a se tornar prisão. Eu vivi isso sem perceber. Eu tenho certeza que essa palavra, assim como mexeu comigo, certamente mexe com você também que está em casa. Quando muitas vezes a gente fala, não, eu não vou tocar nesse tema. Não, essa é uma situação, não está legal dentro de mim, mas assim, vamos deixar embaixo do tapete. Isso tem um custo. Em alguns momentos a gente não suporta mais. O nosso corpo grita e a gente precisa tocar
nessa ferida. Ao menos foi isso que eu aprendi nessa página 33. É isso? É exatamente isso. É olhar para dentro e perceber que existem coisas que nós protegemos para nos que deixamos lá dentro, lá no fundo, no nosso inconsciente, para nos proteger, mas de alguma forma não é uma proteção. Ela é mais como eu posso dizer, ela é uma defesa. Na terapia do esquema, eu estudei terapia do esquema, e a terapia do esquema fala exatamente isso. Um trauma que a gente não ressignifica, uma situação que a gente não ressignifica, ele se torna uma defesa que se transforma num esquema, se assim eu posso dizer. E na nossa vida adulta, aquilo que a gente não conseguiu ressignificar, de alguma forma, vira um esquema e uma defesa para nos proteger. Não, eu não vou mais cultivar amizades nessa configuração porque vai me machucar, então eu não quero mais. Vai me levar ao mesmo lugar. Vai me levar ao mesmo lugar, ao mesmo ciclo. Eu não vou mais tentar esse namoro, porque o outro anterior me machucou. É isso. E a gente vai criando essas defesas, a gente vai criando esses esquemas na nossa vida e vamos nos transformando em pessoas que não somos. Vamos adulterando a nossa identidade. Você está falando isso e eu me recordo, uma senhora que certa vez me disse que durante muitos anos ela não tinha enfrentado uma situação em relação ao marido e ela fazia de conta que não via. Só que ela disse assim, durante muitos anos eu preferi, é quase que uma escolha, eu não queria ver aquilo que ele estava fazendo para evitar ter que tomar alguma atitude. Só que chegou num determinado momento da vida que eu não pude mais suportar isso e fazer assim aquela cara de desconhecida da situação. Ela falou, hoje eu tenho consciência disso, mas na época não era tão claro assim. Era como se tivesse um véu na frente da situação e eu não colocava a mão, eu não tinha acesso. Era algo que eu mesmo tentava me proteger. Exato. Mas chega um momento em que é preciso romper essa cortina. Durante muitos anos da minha vida eu procrastinei, com medo de finalizar algo, por conta de tantos traumas da minha história, pela necessidade de ser perfeita, que eu entendi ali na minha infância que eu precisava ser para que eu pudesse ter a atenção dos meus pais. E inconscientemente eles colocaram isso dentro de mim, porque o meu irmão precisava de mais atenção, e aí eu precisava da atenção dos meus pais, então eu queria ser perfeita, eu queria tirar a melhor nota, e aí eu fui trazendo isso para a minha vida adulta, fui procrastinando, fui vivendo traumas, e a gente vai se distanciando de quem verdadeiramente a gente nasceu para ser. A palavra vem dizer que nós fomos criados e criadas para ter uma vida abundante na totalidade, né? E Deus quer essa vida abundante. É por isso que nós clamamos o preciosíssimo sangue de Cristo, porque o amor dele quebra toda defesa, todo o esquema, toda ferida. Você sabe que você falando sobre isso, até vou pedir para você já escolher a próxima música. Sim. Porque na página 57 algo me chamou a atenção. Existe uma diferença muito grande entre falar da dor e permitir que Deus toque nessa dor. Talvez falar da sua dor você já tenha falado várias e muitas vezes. Mas essa é a madrugada para deixar Deus tocar. A gente até reconhece que está ferida. Sabe que algo aconteceu. Sabe que aquilo marcou. Sabe que ainda dói. Mas mesmo assim, a gente mantém uma certa distância. E a gente pensa, a gente lembra, mas não deixa Deus entrar ali de verdade. Porque no fundo, existe um medo. Medo de sentir de novo. Medo de não dar conta. Medo de mexer em algo que parece estar controlado. Que essa palavra caia no seu coração e produza frutos. E frutos de verdade. E frutos de libertação. Pelo sangue de Jesus,
cadeias quebrarão pelo sangue de Jesus, muralhas romperão pelo sangue de Jesus, haverá libertação pelo sangue de Jesus, de coragem se encherão. Eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Oh, oh, oh. Pelo sangue de Jesus, cadeias quebrarão. Pelo sangue de Jesus, muralhas romperão. Pelo sangue de Jesus, haverá libertação. Pelo sangue de Jesus, de coragem se encherão. E eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Inebria-nos, Senhor, com teu sangue. Teu sangue derramado, Cordeiro imolado, inebria-me, Senhor. 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 E eu fui marcado, eu fui lavado, eu fui curado pelo sangue de Jesus. Eu fui marcado, santificado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Santa Mônica foi a mãe de Santo Agostinho. Viveu no século IV no norte da África e ficou conhecida principalmente pela sua vida de oração, pela perseverança e pelo amor incansável pela família. Mônica acompanhou durante anos a caminhada do filho, que viveu longe dos ensinamentos cristãos e tomou decisões que a preocupavam profundamente. Mesmo assim, ela não desistiu de Agostinho. Continuou amando, aconselhando e, principalmente, rezando. Esse é um ensinamento muito atual para quem tem alguém na família passando por dificuldades. Às vezes,
Não conseguimos mudar uma pessoa com palavras, mas podemos colocá-la todos os dias nas mãos de Deus. A oração também é uma forma de agir, e a paciência e a esperança são irmãs dela. Primeiro, a paciência com os processos de Deus. Mônica desejava ver a transformação do filho, mas precisou esperar. Agostinho não mudou de um dia para o outro. A conversão dele foi um caminho. E a esperança, que sobrevive mesmo nos dias difíceis. Sua história nos lembra que o que hoje parece perdido pode ainda ser alcançado pela graça de Deus. E talvez esse seja o ensinamento mais bonito de Santa Mônica. Quem ama de verdade não deixa de esperar. Sua história fala especialmente aos pais, avós, familiares e a todos aqueles que carregam no coração alguém por quem rezam há muito tempo. Santa Mônica nos ensina a transformar a preocupação em oração, a ansiedade em confiança e as lágrimas em esperança. Porque diante de Deus, nenhuma oração feita com amor é desperdiçada. E Santa Mônica ficou conhecida como a mãe de tantas lágrimas. Você imagina um dia na frente de um bispo, ela chorava, e o bispo disse para ela: Deus não vai abandonar uma mãe de tantas lágrimas. Já imaginou quantas mães nessa madrugada estão também com o coração em pranto, rezando pelos seus filhos, pedindo pelos seus filhos? Você que é a mãe que se identificou tanto com essas palavras de Santa Mônica, com essa atitude de Santa Mônica, de se colocar em atitude de oração. E foi uma oração perseverante, né? Não se trata de colocar os joelhos no chão e rezou uma vez. Alguns dizem, ela rezou muitos anos. Eu não sei ao certo se foram 27, como alguns dizem, 30, como outros dizem, 32, como dizem outros. Talvez não importe a quantidade, o número, mas importa uma ideia. Ela rezou muito e durante muito tempo. Não desanime de rezar pelo seu filho. Não desanime de continuar rezando pelo seu filho. Tem gente que está nos acompanhando agora, numa madrugada como essa, quase 00:30, e tem pedido mesmo, né, pelos seus filhos. Tem clamado aos céus pelos seus filhos. Rezar pelos nossos filhos, em alguns momentos, é tudo o que nos resta. Porque dependendo da idade, como uma mãe me disse nesses tempos, Alcides, meu filho já está grande, já está crescido, já tem família. Eu não tenho mais nenhum poder sobre ele. A única coisa que eu posso fazer é rezar. Em alguns momentos é isso. É exatamente isso. Estou passando por isso. Que idade tem? 23. A Gabi tem 23 anos. E existem fases na vida que é a oração, né? Que é o nosso sustento. Em todas as fases da vida, né? Da mãe, nessa relação mãe e filho, a oração é a arma mais poderosa que nós podemos ter, né, na vida de um filho. A autoridade que uma mãe tem na via da oração, ela é indescritível. Nós não podemos ver, mas o céu ouve a oração de uma mãe, vê um joelho dobrado de uma mãe. Então, às vezes a gente terceiriza, né, essa responsabilidade que é nossa, dizendo, reza, claro, outras pessoas podem rezar, mas a autoridade que uma mãe tem sobre um filho na oração, ela é gigantesca. E a gente precisa aprender e entender isso no mundo espiritual. A Gabi já tem as próprias escolhas, graças a Deus é uma menina de Deus, cresceu na fé, vive a fé, uma menina que tem dado muito orgulho para nós, tanto nas escolhas, na profissão, enfim. E existem, e cada vez mais exige oração, né? Porque eu costumo dizer assim, Dalcides, que nós não criamos filhos para o mundo,
Nós criamos filhos para Deus, para viverem no mundo. E que eles sejam um sinal de Deus no mundo. Haverá um momento, quando eles crescem, que a gente não tem mais autoridade sobre as escolhas e que a gente precisa rezar para que eles possam continuar sendo essa luz no mundo. Na página 147, você diz assim no seu livro, inclusive indico esse livro para todos, viu? Marcadas pelo Sangue, Marília Melo. Se você seguir a Marília Melo, ali tem todas as indicações, né? Tem. Na sua rede social? Sim, exatamente. Está disponível nas redes sociais, no Mercado Livre, em todas as livrarias paulinas. Marcadas pelo Sangue. Na página 147, teve um tempo em que precisei permanecer sem saber se ia dar certo. Eu não sabia se o meu casamento seria restaurado. Eu não sabia se aquilo tudo teria uma resposta. Eu não sabia como seria a minha história ou como a minha história iria terminar. E mesmo assim, eu permaneci. Permaneci nesse lugar porque não é um permanecer com segurança, não é um permanecer com certeza, é um permanecer com dúvida, é continuar mesmo sem garantia. E isso mexe muito com a gente. Porque você ora, mas não tem resposta. Você acredita, mas não tem sinal. Você tenta confiar, mas por dentro o medo aparece. Eu vivi isso, eu permaneci com dúvida, eu permaneci com medo, eu permaneci sem saber o que ia acontecer. Talvez você que está me acompanhando agora, você não sabe ao certo o que vai acontecer com o meu relacionamento, o que vai acontecer com os meus filhos, o que será da minha vida, em todos os aspectos. Essa é a situação que todos nós, em algum momento, ou em alguns momentos da vida, vivemos. Sim. E nós vamos nos colocar em oração, rezando por você, que está vivendo essa etapa da vida, essa fase da vida. Senhor, como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser, mas juntos nós vamos nos colocar em oração por você, de forma especial pelas mães que oram pelos seus filhos. Vamos lá. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar e eu peço para Ele mudar toda a minha situação, toda a minha história. E você nesse momento, reza comigo dizendo: eu quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. E agora por 10 vezes, nós vamos dizer: Deus, mantenha meu filho de pé. O Eduardo está dizendo: perdi meu filho para a depressão dia 30/7. A Neuzinha, né? Estou destruída por dentro. Peço misericórdia pela alma do meu filho. Neuzinha, tem um Brasil rezando por você. Deus, mantenha meu filho de pé. Dalcides, eu quero colocar esse momento difícil de não aceitar a morte do meu filho tão novo. Francis Lane tem um Brasil rezando por você. Deus, mantenha meu filho de pé. Dalcides, eu continuo pedindo oração para o meu filho. Ele está à espera do transplante dele. Que Deus possa nos abençoar pelas suas orações e dar tudo certo. Para uma tia dele que vai doar para ele, eu creio nas suas orações pelo meu filho. Amém. Josi, eu estou rezando por você. Deus, mantenha meu filho de pé. O ano passado passamos por momentos difíceis. Meu filho Pedro foi diagnosticado com leucemia. Ele tinha 5 anos. Ficamos no Boldrini por aproximadamente 1 ano e hoje estamos em casa. E vamos ao Boldrini uma vez por mês.
Graças a Deus, ele está curado. Ju Oliveira. Deus, mantenha meu filho de pé. A Cris disse, pela saúde de Cássius Batista, que continua na mesma situação na UTI, entubado, sedado. Talvez amanhã irão fazer a traqueostomia. Peço também proteção para o meu filho e para todos nós. Cris, reza comigo. Deus, mantenha meu filho de pé. E agora eu vou pedir que essas próximas 5 invocações, Deus, mantenha meu filho de pé, sejam invocações feitas pela Marília. E ela também vai colocando uma intenção, um pedido que está no coração dela. E por você também que está me acompanhando agora e nessa madrugada está pedindo bênçãos, graças dos céus ao Senhor. Eu quero rezar pelos filhos que estão presos, que estão nessa situação tão difícil, que eles possam ser alcançados. Que as mães possam continuar firmes em oração. Deus, mantenha meu filho de pé. Quero rezar pelos filhos que estão doentes, que estão precisando de um socorro, estão na fila esperando transplante, aqueles que passam por doenças raras, que Nossa Senhora possa alcançar e que as mães possam continuar rezando. Deus, mantenha meu filho de pé. Pelas mães que oram pelos seus filhos adolescentes, que estão ali vivendo a realidade do vício das redes sociais, do jogo, e que estão ali de alguma maneira vivendo a adolescência, a rebeldia, que você possa rezar pelo seu filho, que seu filho possa ser alcançado. Deus, mantenha o seu filho de pé. Nesse momento, talvez você, no seu coração, você tenha uma intenção e que você gostaria que a gente soubesse aqui. Mas mais importante do que a gente saber aqui é a certeza de que Deus sabe. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus pode tudo. 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 Deus pode tudo. 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 Para você não se esquecer. Deus pode tudo. 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 Creia nisso. Ele está conosco. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei, estás comigo. Em tua presença me sinto seguro. Em tua presença, Senhor, me sinto seguro. Em ti, Jesus, eu confio. Em ti, Jesus, eu descanso, pois tu és o meu refúgio, esconderijo, o meu guarda, tu és tudo pra mim.
comigo. Em tua presença me sinto seguro. Em tua presença, Senhor, me sinto seguro. Em ti, Jesus, eu confio. Em ti, Jesus, eu descanso, pois tu és o meu refúgio, esconderijo, o meu guarda. Tu és tudo pra mim. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei. Estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei. Estás comigo. Estás comigo na minha angústia e na dor. Estás comigo quando não posso caminhar. Estás comigo se eu não consigo enxergar. Estás comigo. Estás comigo. Porto seguro, rocha inabalável, guarda de Israel. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei. Estás comigo. Um momento difícil que eu vivi foi quando meu filho, como todo adolescente, né, tem o seu momento assim de se descobrir no mundo, mas por vias erradas, né? Eu mesmo tive momentos de muita turbulência com ele. Às vezes a gente está num dia assim tão atribulado ou vivendo problemas de família, né? Enfim, problemas da nossa vida. E o Dalcides, ele sempre tem uma história. Ele sempre vai levar alguém que parece que é para você, sabe? Santo Agostinho, imagina assim, aquele jovem que acha, a gente estava falando de prepotência no início do programa, né? Aquele jovem que acha que já sabe tudo. Ele tem resposta para tudo, está tudo muito bem. Até que de repente ele começa a perceber que aquele vazio, aquela angústia, não vai encontrar resposta a não ser nesse tal de Jesus. É claro também, né, que por trás da vida de Santo Agostinho tem uma mulher muito especial, que é Santa Mônica, que rezou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Chegou um momento, um dia, num momento de muita discussão, né? A gente estava se agredindo assim, sabe? Quase partindo um para cima do outro mesmo. Eu falei para ele: Fabrício, eu quero te dar um abraço. Você me dá um abraço, filho? Eu quero muito te abraçar. E naquele momento foi uma coisa assim incrível. Foi como se ele tivesse com uma armadura e aquela armadura caiu por terra. Nós nos abraçamos e ficamos, sabe, sem dizer nenhuma palavra. E nunca mais a gente se agrediu. E todos nós somos Santo Agostinho. Todos nós temos um pouco de Santo Agostinho. E eu vi que meu filho era Agostinho. Naquele momento, ele estava num momento muito difícil, como Santa Mônica viveu com ele. E eu tinha que dar esse tempo até onde eu pude, eu fui. Agora era a hora de Deus, é a hora dele. Ele precisava se encontrar, assim como eu peço, né? E falo: Senhor, não abandona ele. Ele é sua ovelha, cuida dele, resgata ele. E eu agradeço a Deus pela intercessão dos santos que Ele pôs no meu caminho, dos padres que Ele põe no meu caminho. E principalmente o programa do Dalcides, que foi um gancho, assim, um marco na minha vida. Mãe,
Hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz quando o sucesso não traz? Tem um momento na vida em que a gente começa a olhar para trás e a gente fala assim, nossa, quanta coisa Deus fez. Eu estou um pouco nessa fase, chegando aos 10 anos de Projeto Juntos. Sabe que nós vamos completar agora nos próximos dias 10 anos. E ao longo desses 10 anos, quantas e quantas vezes eu cheguei aqui nas madrugadas procurando ser para você um caminho, uma mão estendida, uma ponte que liga o seu coração ao coração de Deus. Quantas lutas enfrentamos ao longo desses 10 anos. Para celebrar esses 10 anos, a Rede Vida me pediu duas coisas. A primeira delas é que eu fosse um dia a Assis, cidade onde viveu o nosso bom Francisco, e eu levasse nessa cidadezinha os nomes dos nossos benfeitores, todos aqueles que nos ajudaram ao longo desses 10 anos. E eu vou fazer isso. Eu vou sair aqui do Brasil no domingo à noite, vou chegar na segunda-feira lá em Roma, na terça-feira eu vou a Assis levar todos os nomes dos nossos benfeitores. Na quarta-feira, logo de manhã, há um encontro com o Papa. E eu quero, nesse encontro com o Papa, entregar todos os nossos benfeitores. Todos aqueles que nos ajudaram ao longo desses 10 anos. E vai ser um encontro muito especial para mim, muito especial para a Rede Vida. E aí eu volto. E eu quero na quinta-feira já trazer para vocês tudo aquilo que tiver vivido nesses 2 dias. Eu quero, assim, ter a tranquilidade de ter sido um canal de bênçãos, de graça, sabe? Tem nomes e mais nomes chegando aqui para nós, de telespectadores que entraram em contato e falaram, ó, eu quero o meu nome, não se esqueçam de mim. Se você esteve com a gente em algum momento, mesmo que hoje você não seja mais benfeitor, eu vou ter a mesma gratidão, porque você estendeu as mãos e você veio junto com a gente. Eu não tenho outra possibilidade de manter um programa desse nas madrugadas, a não ser com a sua ajuda, com a sua mão estendida. Por isso que quando eu digo, liga pra gente, entra em contato com a gente. Estou falando com alma, com coração, porque eu sei o que significa a sua doação para o nosso projeto. 0800 545 5900. Volto a dizer, eu não tenho direito a 1 centavo da sua doação. Nada. Mas não é por isso que eu faço ou não esse programa. Eu faço porque eu amo fazer esse programa. E eu quero fazer com entrega, com alma, com coração. Então, se você pode, nós chegamos a 53%. 53%, mas nós precisamos chegar aos 100%. Faltam ainda 47%. Então, entre em contato com a gente. Pode ser também através da chave Pix, por exemplo. Você faz uma doação agora. 11 97061 0457. Se você, nesse momento, entra em contato com a gente, se você estende a sua mão, pode ter certeza que você está fazendo um grande bem. Você está nos ajudando a chegar aos 100% daquilo que a gente precisa. É um desafio gigantesco, um desafio a cada mês, mas a gente tem procurado fazer de uma forma assim muito verdadeira, sabe? E essa forma verdadeira é a que tem conquistado tantos corações. Então, 0800 545 5900. Se você entrar em contato agora, seu nome sendo levado para Assis e diante do Papa, do nosso bom Papa Leão XIV. Pode ter certeza, tudo aqui na Rede Vida é de verdade.
E o carinho que você sente através dessa câmera que me liga até você é o mesmo carinho que você vai encontrar aqui, no dia a dia, se você vier nos visitar. Vamos lá, vai! Quero pedir oração pelo meu filho. Ele se afastou de Deus e também da nossa família. A gente tenta conversar, mas tudo vira discussão. Meu coração de mãe fica apertado, porque eu sei a pessoa boa que ele é, só está perdido. Eu não quero desistir dele. Reze por nós, para que ele volte e a nossa casa volte a ter paz. Andréia. Andréia, com todo carinho, a gente vai colocar você em oração. Falando em oração e também em carinho, eu tenho uma gratidão muito grande às pessoas que me ajudam a fazer esse programa. As pessoas que me ajudam a cuidar das pessoas que eu vou me encontrando ao longo do caminho. Hoje é aniversário da Fátima. A Fátima mora lá em Barbalha, no Ceará. E a Fátima, alguns anos atrás, me disse assim: Dalcides, eu vou te ajudar. E a Fátima tem sido um verdadeiro anjo, um anjo mesmo. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Fátima, porque a partir dali ela começou a me ajudar e estendeu as mãos. E hoje a minha evangelização também passa pela bondade desse coração. A filha da Dona Terezinha. Então, Fátima, muito obrigado por tudo que você faz, filha. Eu quero colocar o Brasil agora rezando uma Ave Maria por você, porque talvez as pessoas não saibam tudo aquilo que você me ajuda na evangelização. Mas eu sei que Deus sabe, e o mais importante é isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu coloquei nas redes sociais que a Marília estaria conosco. E algumas pessoas, ao longo do dia, foram mandando perguntas, né? Marília, sua música Pelo Sangue de Jesus me ajudou muito no momento de doença na família. Eu queria saber, você já teve dúvidas da sua fé em algum momento difícil da vida? É a Regina lá de Franca. Eu acho que dúvida não, mas eu já passei por momentos muito difíceis que me deixaram enfraquecida. E superei, graças a Deus, né? Momentos que eu me senti enfraquecida, que eu me senti desanimada, mas que de alguma forma Deus, com sua graça, sua bondade, me fez perseverar. Faz parte da vida de todo cristão, né? Então, é isso. O Antônio Ribeiro disse assim: eu gostaria de saber por que você escolheu escrever justamente sobre o sangue de Jesus. Foi algo que você viveu, Antônio Ribeiro? Eu sou muito devota do preciosíssimo sangue há muitos anos. As minhas orações diárias, elas são voltadas ao preciosíssimo sangue. E essa inspiração, ela é muito natural na minha vida. Então, não seria diferente eu escrever um primeiro livro sem clamar aquilo que eu já estou acostumada a clamar. Eu penso que clamar o poder do preciosíssimo sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, tenho o hábito de rezar junto com a minha família, clamando o preciosíssimo sangue, é muito poderoso, né? O poder do sangue de Cristo sobre as nossas vidas é algo indescritível. Então, quando eu trago isso num livro falando sobre cura interior, é
é algo tremendo, justamente para que eu possa te motivar a clamar o sangue de Cristo sobre as diversas realidades que você enfrenta. O Eduardo Henrique, de Belém. Marília, você e o Frei Gilson cantam muito bem juntos. Tem planos de gravar mais músicas em parceria? Tenho, com certeza. Essa canção que eu acabei de cantar, Estás Comigo, é uma canção que eu tive a grande alegria de gravar com o Frei, e eu tenho sim planos de gravar com outros amigos. A Terezinha Gomes, de Juiz de Fora. Eu tenho 47 anos e sinto que já não tenho mais aquela vontade de recomeçar. Como é que eu faço para sentir esperança de novo? Olha, eu penso que pedindo a Deus. Eu vivi uma situação na minha vida essa semana onde eu estava com o coração muito carregado. E diante daquela realidade que eu estava enfrentando, que algumas pessoas estavam relacionadas, eu tomei uma decisão racional de ir até Jesus no sacrário e falar, pedir para Ele e verbalizar em voz alta: eu perdoo, eu decido perdoar. Então existem momentos da nossa vida que a gente precisa racionalizar dizendo: eu preciso de mais esperança, Senhor, me ajude. Nesse sentido, na nossa oração, e eu creio que Deus virá em nosso socorro e nos dará mais esperança. E quando a gente verbaliza aí, Senhor, eu estou com essa dificuldade, eu estou com o coração carregado, eu estou sem esperança, Deus, Ele de alguma maneira se levanta para nos alcançar e para nos dar aquilo que nós precisamos. Eu quero te agradecer. O José Carlos, de Uberaba, disse assim: sou pai de 3 filhas e queria saber como a Marília ensinaria uma jovem a lidar com rejeição sem perder a fé. Uau! Eu penso que na relação do pai ajudando a filha, acolhendo, abraçando, amando e pedindo a Deus, mas os atos concretos, eles são aquilo que faz toda a diferença. Eu costumo dizer, eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis que diz: pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, use palavras. O que São Francisco está dizendo para nós? Que a nossa vida precisa ser um reflexo do evangelho e da nossa fé. Então, quando a gente acolhe essa jovem, quando a gente ama esse filho, quando a gente muda o nosso comportamento e transfere isso em atitudes, tudo muda, né? A rejeição, ela é combatida. Quero agradecer, já estou vendo aqui na tela da Rede Vida, né? @Marília Melo Oficial. É desse jeito que você segue nas redes sociais. Olha aí imagens de quando você veio. Foi 2022, eu acho. Daqui a pouco nós vamos ver a Marília aí. Até agora só está aparecendo eu, mas daqui a pouco vai aparecer a Marília. Bom, Marília, vamos fazer o seguinte. Então, Nossa! Olha lá, lembra? Faz tempo, hein? Faz tempo, né? Elegantérrima. Continua, né? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para a oração da noite. Eu vou pedir para a Marília rezar a oração Alma de Cristo, porque é a oração que ela termina o livro dela com essa oração. Então eu vou pedir, com o livro em mãos, que ela faça esse presente para nós. Uma última coisa, para conseguir o seu livro, Marcadas pelo Sangue, é maravilhoso o livro, gente, maravilhoso. Entre em contato agora com a Marília. Basta você seguir nas redes sociais e ali você já vai ter todos os caminhos. Então é @Marília Melo Oficial. Karina, muito obrigado por ter vindo. E vamos à nossa oração da noite com a música também de despedida. Vamos lá, vai. Clamar o poder do preciosíssimo sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me.
dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Que toda a tua casa, que a tua vida, que todas as tuas realidades possam ser alcançadas pelo poder do preciosíssimo sangue. Que o sangue de Cristo possa te inebriar e te livrar de todo perigo, de toda maldade, de toda inveja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso ficar com o livro? Claro, é seu. E ó, E obrigado. para sua esposa. E eu vou ficar muito feliz se você pegar depois essa caneta aqui, ó, Sim, e fizer uma dedicatória para mim. Tá bom. Pode ser? Aham. Gente, obrigado, viu, pelo carinho de vocês. A última canção, pode ser? Sim, vamos cantar. Nesse momento, a gente ouve mais um pouquinho de Marília Melo, esse anjo que veio nos visitar, juntamente com Karina. Obrigado a vocês. Vamos lá. Quem poderá impedir? Ninguém poderá impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos declarar isso. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele e ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões.